pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje eu vim falar sobre a farsa de Guinevere. Temos com esse livro aqui mais uma adaptação das lendas arturianas. Esse é o primeiro volume de uma trilogia intitulada As Novas Lendas de Camelot, que a Kristen White traz uma nova proposta aí para essas lendas. As lendas arturianas, para quem não sabe, é a história de Rei Arthur, da Excalibur, aquela coisa toda. Eu mesma nunca tive muito contato com essas lendas através de outras histórias em livros, eu nunca tive. E eu já vi só aquele filme da Disney, bem antigo, que é o Arthur é um menino louro e que tem o Merlin, que tem o gif que ele faz assim, que ele vai dançando, e que é uma animação e eu não lembro o nome. Eu acho que foi o único contato que eu já tive com alguma adaptação do Rei Arthur. Eu não me lembro de nenhuma outra, mas eu sei sobre a história no geral, sobre alguns personagens, né? O próprio Merlin, o Arthur, a Excalibur, o Lancelot e alguns outros cavaleiros. Enfim, eu sei por alto sobre a história. Eu sei também que a Raquel já falou sobre alguns desses livros por aqui. Eu tenho certeza que ela já falou sobre a trilogia do Bernard Cornwell, que é a trilogia do Rei Arthur, se eu não me engano, que é intitulada. E a Raquel também já leu As Brumas de Avalon. Eu não lembro se tem vídeo aqui no canal. Os vídeos que tiverem eu vou deixar nos cards para vocês poderem assistir. Essas adaptações que a Raquel já leu são histórias mais adultas, são fantasias adultas. Essa aqui é uma fantasia jovem que eu recebi pelo Turista Literário e a gente recebeu alguns meses antes do lançamento. Então eu recebi na caixinha de março e esse livro está sendo lançado agora. E isso é super legal, super exclusivo. E aí vamos falar agora da história desse livro aqui. Aqui a gente já tem o Arthur como rei. Então ele já assumiu como rei, já pegou a Excalibur, matou a Rainha das Trevas e ele já assumiu o reinado de Camelot com a ajuda do Merlin. Porém, depois de derrotar a Rainha das Trevas, Camelot está um pouco traumatizada ali com magia e eles acabam decidindo por proibir a magia no reino. Então o próprio Merlin tem que sair, ele meio que mandado embora ali do reino, ele não pode ficar mais e ele vai se refugiar numa floresta. Nessa floresta ele tá cuidando da Guinevere e ele tá treinando essa aprendiza feiticeira e é a Guinevere que é a nossa personagem principal nessa história aqui. Ela aparece então já no começo como a nova rainha do reino de Camelot. E por que isso? O Merlin, o Arthur e ela mesma, eles propõem um plano traçado para que tenha magia no reino que possa proteger Arthur e Camelot. O Merlin, ele consegue navegar pelo tempo ali, passado, presente e futuro, e ele sabe que tem uma grande ameaça ao próprio Arthur e ao reino, e a única forma que eles encontram de proteger os dois é com a Guinevere ali. Porém, ninguém pode saber da identidade dela, ninguém pode saber que ela é uma feiticeira e que ela pratica magia, então tudo tem que ser em segredo. Então eles criam uma história de que ela é uma menina da nobreza de um reino distante ali, de uma cidade distante de Camelot, bem ao sul, para ninguém conhecer muito e não gerar muitas suspeitas, e ela se torna rainha, se casa com Arthur para poder proteger o reino. Essa é a base ali da sinopse e a gente vai acompanhar a Guinevere então descobrindo o que é essa ameaça, porque apesar do Merlin ter falado que existe essa grande ameaça, ele não fala em momento nenhum do que se trata, nem fala que se trata de magia ou não, e a Guinevere não sabe muito bem por que ela tá ali. Ela sabe que o serviço dela é de proteção, mas ela não sabe contra o que. Ela não sabe se a Rainha das Trevas está ressurgindo, se está vindo uma outra ameaça mágica, ou se até mesmo contra humanos que ela tem que proteger o Arthur. Então, ela fica até muito pilhada no começo, do tipo, nossa, não sei o que eu faço, eu não sei o que é essa grande ameaça, e ela quer descobrir a todo custo o que é isso. E a gente vai acompanhar ela tentando entender o porquê mesmo ela está em Camelot. Esse livro aqui, gente, eu gostei bastante. Ele traz alguns pontos altos que eu vou destacar pra vocês. Não foi um livro que eu achei maravilhoso, sensacional, assim, favorito da vida, mas eu gostei, me prendeu, foi uma leitura muito fluida, que inclusive me ajudou a sair um pouco de uma mini ressaca que eu tava. Eu tava lendo um outro livro que não tava rendendo, que sim, eu cheguei na página 60 do livro, pra mim o livro não contou nada com nada. Foi inclusive esse livro aqui, ó, ele tá até aqui, que é A Casa Holandesa, que veio no Intrínsecos.
E assim, eu já li até o capítulo 5 ali, a página 60 mais ou menos, e pra mim não aconteceu nada na história, sabe? Não teve nada, não me prendeu, não tá rendendo a leitura. E quando uma coisa não rende, a gente fica, né, meio sem vontade de ler. E aí eu resolvi trocar. Já peguei logo uma fantasia que tem ação pra poder me prender, e esse livro fez isso maravilhosamente bem. A leitura é muito rápida, muito fluida. Você vai lendo, quando você vê, você já leu várias páginas. Então, assim, foi muito legal por isso. Agora, os pontos altos da história, o principal pra mim aqui, foi como que ela realmente conseguiu trazer uma releitura dessas lendas que já são tão abordadas, tanto na literatura quanto nos filmes e em séries também, se eu não me engano. E aqui a gente tem, além da Guinevere como personagem principal, que já é ótimo, ela traz muito a questão da força das mulheres e algumas outras questões também, de uma forma muito sutil. Então ela traz um pouco de diversidade, de coisas de gênero. Ela tem a questão do transgênero e também da homossexualidade aqui nesse livro. São bem sutis, sabe? São colocadas de uma forma super inteligente na história. Não é, assim, a discussão principal, não é o que se traz em pauta aqui. E é muito interessante porque a sociedade de Arthur, né, que é super antigamente, lá nas épocas da Idade Média, se eu não me engano, por aí, que era reino ainda, então o rei que mandava, as mulheres tinham o papel mesmo de serem adereços ali da sociedade, principalmente a nobreza, a rainha, a própria rainha não tem muita função dentro do reino, então ela conseguiu trazer de uma forma muito sutil essas questões, trazendo personagens femininas fortes, além da própria Guinevere, que é a personagem principal. Então, pra mim, esse é o ponto altíssimo da história. Eu acho que é isso que eu espero de fantasias, principalmente fantasias jovens, que eu acho que tem que explorar isso sim. Então, assim, você tá criando um universo, sabe? Fantasia é pra isso, pra você criar uma coisa totalmente diferente, por mais que seja baseado em uma lenda já existente. Então você tem essa prerrogativa para poder extrapolar, e eu achei super inteligente a forma que a Kristen White fez aqui, e eu gostei muito. Foi, assim, um dos motivos que vai me fazer continuar sem dúvida nenhuma. Eu não posso falar muito a fundo sobre essa questão, porque daria vários spoilers sobre a história, mas já fica aí na cabeça de vocês que vale a pena por isso. Outra coisa além disso é o ritmo, que eu já disse pra vocês que é ótimo, e também o fato de que, e isso eu já falei várias vezes aqui no canal, é uma história que termina, gente, trilogias, aqui é uma trilogia, mas trilogias, duologias, séries de livros. Eu gosto de livros que tem uma história que termina no próprio livro, mas que o pano de fundo continue pro resto da série. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é um ótimo exemplo de que faz isso. É claro que a luta do Harry e do Voldemort é o que vai permear a série inteira. Porém, você tem cada livro com a sua história, e aí tem o começo, o meio e o fim. Geralmente o Harry derrotando o Voldemort em todos os livros, sim, mas tem começo, meio e fim. Jogos Vorazes também acontece isso, também tem começo, meio e fim. Comentei dele tem pouco tempo aqui no canal. Esse livro também faz isso, que pra mim é ótimo, eu gosto disso, e a história de pano de fundo que vai continuar aí, as dúvidas que ficaram desse primeiro livro pro resto da trilogia, me pegou e me fez ficar curiosa pra continuar essa leitura sim. Então, mais uma série aí pra minha lista de séries inacabadas. Eu, inclusive, pretendo trazer um vídeo aqui pro canal falando sobre as séries minhas que estão em aberto aí, muitas delas esperando as editoras trazerem os livros pra gente poder concluir. E acrescentei mais uma na lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí mais uma dica de leitura. E vou deixar aqui mais um aviso que eu comentei rapidamente ali no começo. É uma fantasia jovem, apesar de se tratar das lendas arturianas, que geralmente é muito tratado em fantasias adultas, como os livros que eu comentei aqui no começo, por exemplo, As Brumas de Avon, ou até mesmo pelo Bernard Cornwell. Aqui a gente tem a característica sim de ser jovem e de ser um pouco mais, eu não sei qual que vai ser a palavra aqui que eu vou usar para descrever, mas fique aí esse aviso de que é um YA. Então, se você gosta do universo de lendas e gosta de fantasias, eu acho uma ótima pedida,
porém não espere uma história muito adulta, muito complexa. Aqui a gente vai ter uma espécie de jornada de herói com a Guinevere se descobrindo e ela é bem mais simples, assim, vamos dizer. Isso não quer dizer que é ruim, tá, gente? Simples, bem entre aspas, que as pessoas às vezes podem confundir isso com ser ruim. De maneira nenhuma, eu gostei bastante desse livro, já tô na expectativa para a sequência e espero que vocês também possam ler, se já leu ou se já leu algum outro livro da autora, que eu sei que ela tem outros livros que são aí super aclamados. Deixa aqui no comentário que talvez eu dê uma chance para outros livros dessa autora também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para ajudar a gente por aqui. Eu vejo vocês numa próxima e tchau!